Antes de começar, eu queria apresentar um pouquinho a vocês. O Sidney é engenheiro agrônomo, tem mestrado em Ciências Agrárias pela Universidade de Brasília, e hoje ele está atuando, é auditor fiscal federal agropecuário do Ministério da Agricultura, e hoje ele atua na coordenação de mudanças climáticas na gestão de projetos ligados à agricultura de baixa emissão de carbono. E a Maria Júlia é mestre em Ciências Agrárias também pela Universidade de Brasília, auditora fiscal federal agropecuária do Ministério, e atualmente trabalha na Secretaria de Defesa Agropecuária, no Departamento de Sanidade Vegetal, na divisão de campanhas e programas fitossanitários. Foi coordenadora geral de proteção de plantas e atualmente ela coordena o Programa Nacional de Erradicação da Mosca da Carambola no Ministério da Agricultura. Ela tem um currículo vastíssimo, os dois. Sejam bem-vindos, obrigado por vocês estarem participando da nossa mostra. E nós... Só para introduzir um pouquinho o tema, para não ficar muito específico, assim, a gente tem consciência da evidência do aumento, do incremento da necessidade de alimentos no mundo, né? Eu acho que isso não é novidade mais para ninguém. Com o incremento da população, da capacidade de acesso a alimentos em geral e de proteínas também. Essa situação gera alguns incrementos significativos na demanda de alimentos, as quais, somada aos avanços científicos e tecnológicos, geram um incremento no comércio, tanto dentro dos países como fora dos países. Cresce a indústria agroalimentar, aumento de viagens e turismo, modificação nos padrões de consumo e mercados. Isso demanda que os países, sistemas de produção atualizados, modernos, práticas que garantam a inocuidade e a qualidade dos alimentos e atenção às normas e requisitos ao comércio. E as boas práticas, ela está muito inserida nisso. Então, esse painel, ele tem uma visão fitossanitária, onde você tem que ter, estrategicamente, o controle de doenças e pragas que podem adentrar ao país, e isso pode prejudicar a produção de alimentos, e as boas práticas na produção agropecuária. Então, esse painel, ele quer trazer para vocês uma visão mais holística de como o Ministério vem tratando, e, é claro, com os componentes de sustentabilidade e adaptação às mudanças climáticas. Então, vamos começar. Pode ser? Vamos começar com a doutora Maria Júlia, que vai falar um pouquinho para a gente do Programa Nacional de Controle e Erradicação da Mosca da Carambola e essa parceria com o IICA. Eu peço licença para ficar em pé, porque parece que eu só sei falar em pé aqui. Bom, gente, eu vou fazer um esforço de falar de um programa de erradicação da mosca da carambola nesse tempinho, né? Então, primeiro vou falar uma coisa para vocês. Eu vou explicar um pouquinho a importância da mosca das frutas, mosca da carambola, porque sempre se pergunta... ai, meu Deus. Para cá. Se pergunta por que o Ministério gasta seu dinheiro erradicando uma mosca da carambola se ninguém exporta carambola e muito menos a maioria do pessoal não gosta de comer carambola. Mas nós, da Secretaria de Defesa Agropecuária e do Departamento de Sanidade Vegetal, gastamos os 50% do nosso orçamento trabalhando para a erradicação dessa praga. Por quê? Porque o agronegócio fruticultura,
ele é de uma importância muito grande para o Brasil. Nós somos o 3º produtor mundial, temos 2 milhões de hectares plantados, uma produção de 40 milhões de toneladas, representamos 27% da mão de obra do agronegócio e, principalmente, a fruticultura está fundamentada nas pequenas e médias propriedades. Esses são alguns dos hospedeiros da Mosca da Carambola: manga, laranja, goiaba, carambola, jaca, abil, graviola, pimenta de cheiro, tomate, acerola, jambo, caju e mais outras que eu nem coloquei aí porque são plantas nativas da Amazônia. A mosca da carambola, ela chegou ao Brasil pela Indonésia. Uma comunidade indonesiana no Suriname trouxe a larva nos seus frutos. Ela foi identificada no Suriname, depois na Guiana Francesa, em 1986. E em 1996, nós tivemos nosso foco no Oiapoque. Essa é uma praga exótica para o Brasil e só está localizada no Oiapoque. Por que trabalhamos para contê-la e erradicá-la? Porque em 1996, quando a praga chegou no Oiapoque, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos realizou um estudo mostrando que em 3 anos que ela entrasse na região produtora do Brasil, seriam 100 milhões de dólares de prejuízo. Em 2015, a professora Silvia Miranda também realizou um trabalho, a aplicação da análise-benefício para por que trabalhar para a erradicação dessa praga, e mostrou que para cada R$1 investido pelo governo federal no programa, o retorno é de R$26 a R$35. A Embrapa, também num trabalho pedido pelo Ministério da Agricultura, só analisou a manga, goiaba e laranja a partir do 5º ano de idade. Se eu não controlar a mosca da carambola, eu tenho um perda anual de 485 milhões. E com o controle de 97 milhões, o benefício econômico do controle é de 80%, ou quase 400 milhões por ano. A praga, ela está desde 1996 contida. A ocorrência dela é no estado do Amapá, devido à pressão da Guiana. A praga está na Guiana Francesa e chegou no Oiapoque. Como praga transiente, ela está em vias de erradicação no Pará e Roraima, e o resto do Brasil ela está contida. Isso são esses 20 anos de trabalho do Ministério da Agricultura na contenção dessa praga. Hoje, são 5.045 municípios do Brasil que são livres, 20 municípios no norte do país estão com a presença da praga. Um no Pará, depois a gente erradicar 5 municípios lá no Marajó, e em Roraima, 4 municípios que estão na fronteira com a região 8 e 9 com a Guiana, da Guiana Inglesa, da Guiana, e no Amapá, 15 dos 16 municípios tem a praga e está em regime de contenção. A Embrapa também mostra, porque havia uma discussão de que a praga poderia chegar, se adaptar no Vale de São Francisco. Sim, ela nos perímetros irrigados do Vale de São Francisco, principal exportador de uva e manga do Brasil. Bom, quais os nossos desafios? O desafio é o trânsito de garimpeiros, a população da Guiana e a ausência de procedimentos para vigilâncias nas fronteiras. Também a fronteira com a Guiana Francesa, onde a gente tem um propósito de implantação de uma zona tampão com a Guiana Francesa. A suspensão das ações de um projeto regional que era coordenado pelo ICA resultou no aumento de densidade da população da praga na região do Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Isso, nas conversas com a Lúcia, nós tínhamos muito problema para chegar aos nossos os técnicos do Suriname e da Guiana, e também da Guiana Francesa. Então, a Lúcia, nos apoiando com o ICA, nos apoiou num projeto semente, do Fundo de Cooperação. Foi quando nós fizemos as primeiras reuniões com os técnicos do Ministério da Agricultura do Suriname e Guiana, e também tivemos apoio da ABC em algumas missões técnicas. Esse trabalho do projeto semente do ICA resultou no monitoramento bilateral, onde funcionários do Ministério da Agricultura da Guiana e Suriname monitoram a presença da praga na região de fronteira. E o que eu quero mais dar ênfase hoje, nós, com esse trabalho de cooperação, chegamos a um grupo de trabalho
de ações internacionais com o Suriname e a Guiana. A Guiana Francesa nós os convidamos, mas até o momento eles não aceitaram o convite para participar do nosso grupo de trabalho, do nosso projeto regional. E nós estamos propondo um projeto regional de controle e erradicação da mosca da carambola para promover o controle no Brasil, Guiana e Suriname. Hoje nós estamos, nesse final de ano, já com orçamento elaborado pelos 3 países. Nós temos orçamento, nós temos componentes, nós estamos harmonizados no que queremos para os 3 países e só faltando finalizar o projeto, aprovação dos nossos ministros, que já estão de comum acordo, e conseguir recursos de financiamento dos órgãos internacionais para que esse trabalho seja feito. Porque o Ministério da Agricultura do Brasil, hoje, protege toda a América do Sul dessa praga e também da chegada aos países da América Central e América do Norte. E agradeço a vocês, rapidamente falando, né? E o nosso lema é nunca desistir, porque por não desistir, nós contemos a praga nesse país. Obrigada, Maria Júlia. É difícil falar de um programa nacional, regional, que está virando regional, em 5 slides, 5 minutos. Mas eu acho que deu um panorama, o quanto é grande o desafio para o Ministério, para o Brasil, né, controlar uma praga dessa natureza. Né? Agora vamos passar para o nosso amigo Sidney, que vai falar um pouquinho sobre a suinocultura de baixa emissão de carbono. Obrigado, Lúcia. Bom dia a todos. Queria agradecer aqui o convite do ICA para participar desse evento aqui e também agradecer ao ICA por estar junto com o MAPA há alguns anos já, fazendo essa cooperação com C maiúsculo, que é muito importante para a gente atingir os objetivos das nossas políticas públicas, né? Bom, o projeto Suinocultura de Baixa Emissão de Carbono, apoiado pelo ICA, ele está dentro do contexto do Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, que nada mais é do que o plano setorial, ou seja, a contribuição que a agricultura está provendo ao compromisso brasileiro de reduzir emissões de gases de efeito estufa, né? Então, esse plano, já que eu só tenho 10 minutos, eu vou correr aqui e ir direto ao ponto. Existem 6 tecnologias que são comprovadamente mitigadoras. E o objetivo do Plano ABC, então, é fazer com que os produtores adotem essas tecnologias, de modo que a gente tenha aí uma agricultura mais responsável com relação à emissão de gases de efeito estufa. Então, que tecnologias são essas? Nós estamos falando de recuperação de pastagens degradadas, né, que é a mais importante delas, uma vez que a gente tem uma área muito grande no país de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária-floresta, o sistema plantio direto, que é o cultivo de grãos sem o revolvimento do solo, ou com o revolvimento mínimo do solo, a fixação biológica de nitrogênio, onde se retira o nitrogênio da atmosfera por meio de associações entre micro-organismos e as plantas, para nutrir as plantas com nitrogênio, de modo que eu elimino ou reduzo a necessidade de fertilizantes nitrogenados. Florestas plantadas, aí no caso florestas comerciais, né, cultivo de floresta para a produção, e o tratamento de dejetos animais, que é o objetivo aqui da nossa apresentação. Então, o nosso trabalho é fazer uma série de ações para que o produtor adote essas tecnologias. E claro que nada é imposto aos produtores, né? Então, tem que ser um trabalho de convencimento, e convencimento esse muito mais baseado no retorno econômico. Então, a primeira coisa que o plano fez, em 2010, quando ele foi criado, foi elaborar uma série de estudos que demonstrasse que adotar tecnologias ABC, que é o que a gente chama essas tecnologias, vai melhorar o status de renda do produtor, né? E isso, claro, na grande maioria dos casos. Não é uma regra, mas na grande maioria dos casos, o produtor ele tem melhoria na rentabilidade econômica quando ele sai de um modelo convencional de produção para essas tecnologias ABC, né? Então, existe, inclusive, uma linha de crédito que foi criada só para a adoção dessas tecnologias, que é o Programa ABC, e tem outras linhas também. Eu citei aí o Inovagro, porque essas duas linhas aí são as principais linhas acessadas pelos produtores rurais
para fazer o tratamento de dejetos da produção animal, que é aquela sexta tecnologia lá, né? Então, de que forma que é feito esse tratamento de dejetos? Você tem a via anaeróbia, que é a produção de biogás e o aproveitamento desse gás, né, que é rico em metano, que é muito mais nocivo do que o gás carbônico, do ponto de vista de aquecimento global, mas, por outro lado, ele pega fogo. Se ele pega fogo, ele gera energia e pode ser aproveitado dentro da propriedade, na geração de energia elétrica, energia térmica e por aí vai, né? E você tem a via aeróbica, que é a via onde você faz o composto, né? Você pega o dejeto, ao invés de jogar ele em lagoas, onde haveriam essa fermentação anaeróbia, a gente joga dentro de um substrato, serragem, casca de arroz, e faz uma compostagem, um fertilizante orgânico daquilo dali, né? Então, as linhas de crédito financiam basicamente a compra de equipamento para fazer esses processos. Biodigestores, geradores de energia movida a biogás, separadores de sólido, misturadores de composto, né, e assim por diante. Então, no caso da linha de crédito Programa ABC, nós temos recentemente um trabalho, uma ferramenta, que auxilia o Ministério, né, o tomador de decisão, no caso da política pública, a fazer análise e ver como é que está o comportamento do acesso ao crédito e da adoção daquelas tecnologias pelos produtores. Lembrando que a adoção de tecnologia, na maior parte, ela é feita com recurso próprio, inclusive, em alguns casos, né? Então, isso a gente ainda não consegue mapear. Agora, existe a linha de crédito que a gente pode saber, pelo menos, quais são as tendências, né? Quem que está acessando mais, se a tendência é de queda, né, de aumento no acesso ao crédito. Então, estudando a linha de crédito do Programa ABC, nós chegamos nessa tabela aí, que está muito pequenininho, não vem ao caso, o que importa é o dado que eu vou falar. De todas aquelas tecnologias lá, entre 2013 e 2015, março de 2015, foram financiados 14 mil projetos nesse período. Hoje, a linha de crédito já financiou mais de 30 mil. Mas, nesse período estudado, nós estamos falando de 14 mil projetos para 6 tecnologias, né? Claro que o grosso disso daí vai para a recuperação de pastagem, né? E aí, quando a gente abre por tecnologia, a gente vê que para tratamento de dejeto, daqueles 14 mil, o quadro ficou até branco, né? Só tinham 28 projetos. Então, 28 dentro de 14 mil, que é nada praticamente, né, considerando o total da linha de crédito. É claro que pegar crédito para recuperar pastagem, que é um insumo do pecuarista, o produtor tem muito mais abertura assim, de endividar para isso do que para iniciar uma nova atividade dentro da propriedade. Se a gente está falando de um suinocultor, que o objetivo dele é produzir carne, né, ele vai ter que agora produzir energia ou produzir biofertilizante. Isso é um novo negócio. E nem todo produtor está aberto a isso. Então, é claro que a gente não vai esperar aqui milhares de contratações do Programa ABC para recuperar, para tratar dejeto, né? Mas 28 ainda é um número muito pouco. Então, lá em março de 2015, nós tomamos a decisão, então, de fazer alguma coisa para estimular os produtores a adotarem essa tecnologia além do que já vinham fazendo, né? E aí a hipótese era de que, apesar de haverem soluções economicamente viáveis, isso ainda não estava chegando na ponta, né? E aí, por meio do ICA, então, nós contratamos 4 consultores, né? 2 deles médicos veterinários, especialistas na parte de tratamento de dejetos, né? E um jornalista e uma pessoa para fazer eventos para a gente, porque a gente queria que essa informação chegasse o mais na ponta possível, né? Então, foi feita primeiro o levantamento das tecnologias pelos consultores, foi feita a análise econômica dessas tecnologias, né? E isso gerou, então, todos esses levantamentos, gerou aqui a produção de 2 cartilhas que a gente deixou ali na frente, para quem quiser pegar, e elas também estão disponíveis em meio eletrônico. Uma cartilha mais completa, que traz toda a análise econômica, todas as tecnologias, e para aqueles casos, principalmente de menor escala, onde não daria retorno econômico, nós fizemos uma segunda cartilha para estimular os pequenos suinocultores a fazer o tratamento de dejetos para aproveitamento dentro da própria propriedade, para utilizar, por exemplo, o biogás em substituição ao gás de cozinha, ou para aquecer o chuveiro, né, a água do chuveiro, tá? Então, fizemos as cartilhas e, em seguida, fomos a campo fazer a divulgação desses trabalhos. Organizamos vitrines tecnológicas, colocamos produtores de equipamento com o produtor rural em contato para
gerar negócio, né? Fizemos dias de campo e fizemos 11 fóruns sobre esse tema para 1.300 suinocultores. O foco era suinocultor, não era, nesse caso aqui, estudantes, né? A gente queria que tivesse um resultado mais rápido, né? E o resultado disso é que, ao final do projeto, um ano e pouquinho, esse número subiu de 28 para 53 projetos. O número 53 ainda é um número pequeno, mas em um ano a gente conseguiu aumentar 89% a adoção da tecnologia dentro da linha de crédito ABC, num ano onde todas as outras tecnologias houve uma redução de financiamento, porque a gente estava passando por uma crise, né? E isso deixou a gente animado, né? Claro que o projeto não foi responsável por 100% disso, mas com certeza contribuiu fortemente. E aí nós, desde o início desse ano, então ampliamos o que seria para a suinocultura, agora também para a cadeia de pecuária de leite e pecuária de corte em sistemas confinados. E esse ano nós já rodamos aí 15 seminários, a cartilha já está pronta, só está faltando o ISBNzinho da Biblioteca Nacional para a gente publicar, né? Então era isso que eu tinha para falar aí nesses 10 minutos, mas estamos à disposição para mais dados e mais informações. Obrigado. Obrigada, Sidney e Júlia. Nós temos perguntas. Que legal. Vamos começar com a da área da mosca da carambola, que foram as primeiras que foram feitas. Quais são as atividades que estão sendo realizadas para o controle da praga nas áreas afetadas do Brasil, no Brasil, né, no caso? Nós trabalhamos com ações de controle químico, mas usamos um agrotóxico orgânico, que é utilizado até para horticultura na Europa, que chama Success 002CB. Trabalhamos com a técnica de aniquilamento de machos no controle químico, controle cultural, coleta de frutos, e também com ações de educação sanitária, que eu acho tão importante, né? As ações de educação sanitária nos ajudam com as pessoas, porque nessas regiões onde a mosca da carambola se encontra, na região do Amapá, onde ela se encontra mais definida, não existe produtores. As ações são feitas nos pomares, nos quintais das casas. Então, nós temos um trabalho muito sério de educação sanitária. Trabalhamos também com controle biológico, não trabalhamos agora, mas estamos num processo com a Embrapa de trabalhar com controle biológico e usar outros controles. Vigilância dos portos e aeroportos e barreiras interestaduais. Então, nosso trabalho é muito, vamos dizer, holístico, né? Tem de tudo ainda. Trabalhando no meio da floresta amazônica, que é uma coisa complicada. Tinha uma... Olha, a pergunta com a colaboração da cooperação internacional, é possível erradicar a mosca da carambola? Eu acredito que só com a colaboração da cooperação internacional a gente consiga erradicar a mosca da carambola. Vocês viram ali que os 4 municípios que tem a praga em Roraima são municípios que estão na fronteira com a Guiana. Se não houver um trabalho na Guiana e na fronteira, um trabalho conjunto Brasil-Guiana, Brasil-Suriname e Brasil-Guiana Francesa, nós não temos como erradicar a praga das regiões fronteiriças. Ou seja, elas vão estar sempre causando focos e pressionando, né, dando uma pressão de densidade populacional nos estados do norte. Sem falar que isso pode um dia chegar aos estados da federação onde existe exportação. É bom falar também que o Pará, a gente fala, né, o estado do norte não tem exportação, o Pará é um grande produtor de citros para os estados do sudeste do Brasil e agora começa a exportar citros para outros países. Então, assim, até mesmo lá no norte existe problemas.
A cooperação, para mim, é fundamental. Não sei se deu tempo de falar, mas, por exemplo, esse trabalho que a gente começou com o ICA, e onde a gente ia nas reuniões internacionais, eles diziam, a Guiana dizia que não tinha praga, o Suriname dizia que a praga não estava lá. Hoje, depois de reuniões técnicas, hoje os técnicos conversam, colocam seus problemas e propõem um objetivo para erradicar essa praga nos três países, né? Então, acho que a resposta é, sem cooperação não há solução. Então, nós vamos, é prioritário para nós isso. Mais uma para você, Júlia, depois a gente passa para as... Quais instituições apoiam financeiramente o grupo de trabalho e, no futuro, a proposta de projeto conjunto dos países? Como funciona essa divisão de custos? Nesse momento, todo o trabalho está sendo apoiado, o trabalho de elaboração do orçamento, as discussões com os técnicos dos outros países, isso tudo está sendo apoiado pelo Ministério da Agricultura. É uma proposta nossa de trabalho. Nós esperamos que, após o projeto finalizado, só falta mais uma reunião para finalizar o projeto e assinatura das autoridades, nós consigamos financiamento de órgãos internacionais. Quem nos dera se a gente conseguisse financiamento de órgãos internacionais a fundo perdido, porque Suriname e Guiana são países com grandes dificuldades. E os três países precisam trabalhar juntos. Eu acredito que nós estamos protegendo os países das Américas de uma praga muito perigosa. Então, seria justo que houvesse dinheiro, recursos internacionais para nos apoiar nesse assunto, nesse tema. Sim, só para esclarecer, o Ministério vem apoiando essas ações e tem utilizado o projeto de cooperação técnica que nós temos com a Secretaria de Defesa Agropecuária. E as ações que a gente tem feito na área de produção, com a Secretaria de Mobilidade Social, Produção e Cooperativismo, também é um outro projeto de cooperação técnica, né? Obrigada, Júlia. Depois vamos ver se aparece mais. Olha, já está chegando mais. Vamos variar um pouquinho. O agricultor familiar tem acesso ao plano ABC? Há sinergias com outros ministérios que lidam com esse tema? Bom, o plano ABC ele é o plano setorial da agricultura. Não há aí recorte para pequeno, médio, grande, ou para agricultura familiar, agricultura empresarial, né? O que a gente apoia também é a questão da análise econômica, porque muitas vezes o que é viável para um grande, para um médio, não é viável para um pequeno, seja ele agricultor familiar ou não, né? Então, a gente tem, como formulador de políticas públicas, que está sempre atento a essas questões de viabilidade, já que o que a gente quer é aumentar a adoção, né? Agora, isso eu estou falando do plano, que é esse conjunto de ações para que as tecnologias sejam adotadas. A linha de crédito, eu não sei se a pergunta está relacionada à linha de crédito, é uma ferramenta do plano, se chama Programa ABC. A linha de crédito, o agricultor familiar, ele pode acessar, só que ele tem uma alternativa muito mais barata, que é a outra linha de crédito chamada Pronaf, né? Os juros do Programa ABC está em 7,5% ao ano, e o Pronaf vai de 2,5% a 5,5%, se eu não me engano, né? Então, todo o plano ele foi formatado para todo tipo, toda tipologia de produtor rural. Com relação à integração com outros ministérios, né, no início da formulação do plano, ele foi discutido e assinado conjuntamente entre as duas casas, Ministério da Agricultura e Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? E, apesar da gente estar como o coordenador, né, a responsabilidade ela é compartilhada. Tanto é que, a nível estadual, nós criamos a figura dos grupos gestores estaduais do Plano ABC. O Plano ABC tem essas metas globais, mas para cada estado tem suas metas, porque nem sempre todas as tecnologias são adequadas a todos os estados. Então, esses colegiados, esses grupos gestores estaduais,
eles contemplam todas as entidades ligadas à agricultura no Estado. Então, ali tem desde Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Emater, bancos, cooperativas, Secretaria de Agricultura, Embrapa e por aí vai. Tá? Então, a integração ela ocorre no nível nacional, mas também no nível estadual. Como medir ou mensurar a redução da emissão de gases do efeito estufa nas tecnologias apoiadas pelo Plano ABC? Bom, aí, o como eu vou deixar para uma resposta posterior, tendo em vista que isso é um tema muito específico, é ciência, né? O que eu posso dizer é que o monitoramento disso está a cargo da Embrapa, que também é um componente do Plano ABC, né? A Embrapa é quem monitora. Quando a gente colocou as metas do Plano ABC lá em 2010, existia ali um número, um indicador, ou seja, 1 hectare de pastagem recuperada mitiga, né, deixa de emitir tantas toneladas de gás carbônico equivalente. Aquele indicador ele foi apresentado pela Embrapa na época. E o trabalho que vem sendo feito hoje pela Embrapa é de aprimorar esses indicadores. Bom, aquilo era o que eu tinha de informação em 2010. Mas hoje, será que eu não tenho informação de quanto mitiga no bioma cerrado, no bioma amazônico? Porque não mitiga a mesma coisa, né? Ou se eu mudar a espécie forrageira, vai mudar também. Então, a Embrapa está trabalhando no aprimoramento desses indicadores para que a gente tenha um dado mais real. Sim, inclusive quem faz o relatório é a Embrapa, né, para os compromissos, onde o Brasil é signatário. É possível erradicar a mosca da carambola ou será mais factível manter a população em níveis de supressão com vigilância intensiva em zonas de risco? Bom, nível de supressão, ela sempre vai estar lá. Se você pensar que quando o macho e a fêmea copulam, ele produz 1.400 ovos, que fica na espermateca da fêmea. E, quer dizer, um casal de mosca, de Bactrócera carambola, né, da mosca carambola, produz 1.400 ovos que vão ser distribuídos nas mangueiras ou em qualquer hospedeiro que ela ache, né? Que ela oposita assim 10 em cada fruto. Eu acredito que a proposta tem que ser erradicá-la, porque supressão é abaixar o nível na densidade onde vocês possam controlar. E no nosso caso, nós queremos erradicar. Nós vamos sempre ter alguns focos nas fronteiras, se não houver, se a gente não conseguir trabalhar com os países Suriname, Guiana e Guiana Francesa, mas a proposta do Ministério é zerar essa população. Como nós já temos, por exemplo, a ilha de Marajó, ela teve foco em 5 ilhas, e esse foco foi erradicado, nós temos que fazer as duas coisas: controlar, fazer vigilância intensiva, projeto de barreiras intensivas, barreiras interestaduais, e tentar a erradicação dessa praga. Acho que ficar sob controle, eu acho que é um perigo muito grande para o Brasil. Inclusive, o Programa Nacional tem áreas que tinham a presença e foi erradicado, né? Na prática, está sendo possível, não é isso? Essa questão, assim, né? A pergunta é: erradicar é factível? Se você fizer um bom trabalho e tiver todas as condições técnicas para fazer esse bom trabalho, nós já provamos, né, que a gente consegue erradicar. Agora, se a gente tiver a pressão de outros países e não fizer um bom trabalho dentro do país, aí pode ser que a gente tenha que ver jogar a toalha um dia, mas eu acredito que antes disso nós erradicamos a praga. Espero. Ainda não. O Rio Grande do Sul apresenta projeto interessante para alavancar a pecuária de corte sustentável em campo nativo. É possível acessar recursos do Plano ABC nesses casos? Bom, eu vou responder considerando que ali tem Plano ABC e também considerando que é Programa ABC, que é bom nivelar isso,
O plano, então, é o conjunto de ações, e o programa ABC é a linha de crédito. Tá? Com relação ao plano ABC, sem dúvida, né? É conversar com o Ministério da Agricultura e a gente ver de que forma isso poderia ser apoiado. Com relação à linha de crédito, aí eu não tenho conhecimento de como que é a questão na prática, do ponto de vista ambiental, em se fazer criação de pecuária de corte em pasto nativo. Eu sei que pode, mas eu não sei até que ponto esse pasto pode ser manejado, ou pode ser, por exemplo, reformado e por aí vai. Né? Mas, respeitando-se a questão ambiental, a linha de crédito, sim, ela também pode apoiar a produção de animais em pasto nativo. Tá? Qual o percentual de implementação do plano ABC? Essa, por enquanto, ainda é a pergunta de $1 milhão. A gente, falando agora dos gargalos, né? Hoje a gente ainda não tem um sistema de monitoramento da adoção do plano ABC completamente funcionando. Né? Espera-se que em 2018 a gente tenha esse centro que está lá na Embrapa Meio Ambiente, lá em Jaguariúna, São Paulo. Esperamos que ele já esteja funcionando, mas a gente tem algumas coisas pontuais. Então, por exemplo, no que diz respeito à linha de crédito do programa ABC, a gente já tem alguns números. Né? Por exemplo, que a recuperação de pastagem degradada, ela já está aí ao redor de 20%. Então, se você considerar que 20% da meta de 15 milhões de hectares de recuperação de pastagem está sendo atendida por uma linha de crédito, e essa linha de crédito representa 1% do montante de recursos do Plano Safra brasileiro, né, com certeza esse número é muito maior. Isso sem considerar nos produtores que estão fazendo com recurso próprio. Né? A gente tem um projeto de assistência técnica junto com o Senar, no bioma Cerrado, que mostra que 2.000 produtores recebendo assistência técnica no último ano, nos últimos 12 meses, eles recuperaram 90 mil hectares de pastagem, 100% com recurso próprio. Né? Então, quer dizer, esse dado de financiamento próprio, ele não está em nenhum radar. Né? O que a gente tem aí de mais avançado é para uma tecnologia, que é a tecnologia de integração lavoura-pecuária-floresta, porque a Embrapa fez um levantamento no chão mesmo, e com imagem de satélite também, sobre como que está essa tecnologia. E de 2010 para cá, que foi o ano que iniciou o ABC, né, a Embrapa ela mapeou que já existem 7 milhões de hectares implantados de 2010 para cá, né, de ILPF. E a meta do plano ABC é 4 milhões de hectares. Então, quando a gente tem um levantamento mais abrangente, a gente percebe que esse número realmente é um número que, no início, o pessoal contestava, achava que era difícil ser atingido, né? Mas a gente não tem dúvida que todas essas, ou a maioria dessas tecnologias serão atingidas até 2020, que é o prazo do plano ABC atual, né? E agora está sendo revisado para até 2035, até 2030, perdão, com a nova cópia aí, com a nova NDC de Paris. Né? Eu acho que, em relação a perguntas, a gente terminou. Eu queria colocar que, assim, são 2 projetos muito dinâmicos e interessantes. Tem gerado excelentes produtos técnicos. São 2 secretarias diferentes dentro do Ministério, além do outro que a Lucy colocou, da Secretaria Executiva. Então, atualmente, a gente tem 3 projetos de cooperação técnica com o Ministério da Agricultura e que vem apresentando produtos de alta qualidade técnica e científica. Isso nos deixa bastante felizes, né? E, então, para encerrar, eu queria dar a oportunidade para os nossos convidados, além de agradecer muito a presença deles, para dar as considerações finais. Em nome da Secretaria de Defesa, né, Agropecuária, que hoje está lá, hoje o ministro da Agricultura e o nosso secretário estão indo no Amapá, né, declarando o Amapá como livre da febre aftosa e conhecendo o nosso laboratório da Embrapa, com as pesquisas que estão sendo feitas da mosca da carambola, a gente vê a importância que o Ministério hoje, que o ministro Blair Maggi está dando ao nosso programa.
fiquei aqui, né, com aquela perguntinha na questão da erradicação da praga. Então, eu queria dizer que, se vocês pensarem bem, que dos 5.000 municípios brasileiros, somente 20 municípios têm a mosca da carambola, eu acho que é um dado que dá a gente a vontade de erradicar a praga. Nós temos metodologia, a metodologia foi validada na Amazônia brasileira, porque antes a gente não tinha metodologia, a metodologia era da Indonésia, da Malásia, da Tailândia, de onde fosse, menos nossa. Hoje nós temos tecnologia, nós temos pessoal capacitado, temos a proposta de cooperação, que é fundamental para que esse processo dê certo. Então, a Lúcia, todas as reuniões do programa regional que a gente vem fazendo, a Lúcia participa como ICA, e aí a gente vê que os 3 países focam no ICA. Parece que o ICA é aquele parceiro que coloca, né, harmoniza as discussões, que as discussões às vezes são duras, não? Então, eu acredito na questão da erradicação por esse motivo, e o Ministério acredita. Nós aqui, eu acho que só podemos erradicar, e isso eu falo para vocês, com o apoio dos outros 3 países. Hoje temos um problema sério com a Guiana Francesa. A Guiana Francesa, ela ainda não aceitou o nosso convite de trabalhar conosco nesse programa regional. Quem sabe, isso ano que vem ela possa ser inserida no projeto. E eu só tenho a agradecer a esse projeto de cooperação, porque tudo começou com isso, né, Lúcia? Então, na verdade, eu acho que a Secretaria de Defesa e o Departamento de Sanidade Vegetal só tem a agradecer a vocês do ICA aqui pelo apoio. Obrigada. Bom, eu acho que, falando pelo mapa, né, como um todo, a gente ainda tem muito pouca cultura de trabalhar com cooperação internacional. Né? Se você compara o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente em termos de cooperação internacional, o Ministério do Meio Ambiente já está trabalhando com isso há muito tempo, tem muita gente lá, muitos consultores rodando lá nos corredores, né? E a gente lá tem pouquíssimas experiências, dá para contar aí nos dedos de uma mão. E o que a gente viveu nesse primeiro projeto e agora finalizando o segundo, né, de tratamento de dejetos, é que é uma ajuda muito interessante para a gente, porque se a gente tivesse pego esse orçamento, né, a questão não é o dinheiro, ao invés de colocar o orçamento no IC, se nós fôssemos executar um projeto desse tipo, a gente não daria conta de executar. Ou se executasse, ia demorar 5 anos, 6 anos para fazer, o que a gente fez em 1, né? Então, essa ideia da cooperação, e especial da colaboração com o ICA, né, ela veio para somar muito com a nossa área lá, e a gente espera que isso continue. Obrigada a todos.